crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Medeiros e estou aqui para estudar com vocês, os conteúdos que fazem parte do componente curricular de língua portuguesa e para dar continuidade e rever o conteúdo estudado na aula anterior, que foi sobre histórias em quadrinhos, Nós vamos dar continuidade e vamos estudar um pouquinho mais sobre esse gênero textual tão divertido, E se vocês se recordam, lembram, nós iniciamos a aula, nós estudamos e foi possível visualizar, eu apresentei, alguns gibis, algumas revistinhas, como essas aqui, vocês lembram? Que eu mostrei todas essas revistinhas, revistinhas de Maurício de Souza, o cartunista e desenhista mais famoso do Brasil, em que ele criou personagens a partir dos seus filhos, dos seus sobrinhos e amigos, que ele gostava tanto, e criou vários personagens que hoje em dia são famosos e fazem parte, da nossa literatura infantil, da nossa literatura brasileira, certo? E essas revistinhas também são chamadas de gibis. Então, se vocês aí nunca manusearam um gibi, nunca viram ou fizeram a leitura de uma história em quadrinho contida em um gibi, vocês podem aí pedir para o papai ou para a mamãe, Quem sabe? Na escola pode ter gibi, pode ir à escola, acessar a sala de leitura, Deve ter gibizinho e vocês podem ler. São histórias divertidas e alegres, certo? E aí, nós fizemos a leitura de uma história em quadrinho, Da Turma da Mônica, vocês lembram? Nós fizemos algumas interpretações sobre toda a história, todo o que se passa, os acontecimentos narrados nessa história em quadrinho, principalmente dos quadrinhos que não há fala. A gente já sabe que histórias em quadrinhos, o que caracteriza a história em quadrinhos é a fala dos personagens, que é uma fala da sequência, é sequenciada, contada e narrada em balões, Nós vimos alguns balões, o balão da fala comum do personagem, do sonho, do pensamento, do medo, do frio. Cada balão representa uma expressão, uma fala dos personagens, não é isso? E às vezes pode não aparecer nenhum balãozinho, nenhuma fala, mas nós podemos fazer a leitura dessa história, a sequência dos acontecimentos, pela expressão gráfica, pela imagem, pela expressão do rosto, pela posição do personagem, o que ele está fazendo, A gente segue para poder entender a história. E aí eu convido vocês a fazerem mais uma vez a leitura de uma história em quadrinhos, que é a história da Magali, que é também uma personagem bastante querida e conhecida de Maurício de Souza, certo? Vamos lá comigo? Vamos lá. Magali. E então, eles foram felizes para sempre. Fim. Ô, Dudu, já faz 1 hora que eu tô lendo este livro para você e você não dorme. Eu não tenho culpa. Por que você não arruma um livro que me faça dormir? Durma, durma, ronque. Vamos fazer a leitura mais uma vez? Vamos lá? Magali. E então, eles foram felizes para sempre. Fim. Ô, Dudu, já faz 1 hora que eu tô lendo este livro para você e você não dorme. Eu não tenho culpa. Por que você não arruma um livro que me faça dormir?
durma, durma, ronque. E aí, vocês viram que existem quadrinhos que existe fala do personagem, né? Em balões, e existem quadrinhos que não existe. Existe apenas a expressão gráfica, né? A imagem. Como essa daqui, por exemplo, no segundo quadrinho. Então, observem bem que no segundo quadrinho não tem nenhuma fala de nenhum dos dois personagens, né? Então, vamos relembrar bem. Essa história em quadrinho, a história da Magali, ela conta, né? A gente começa no primeiro quadrinho a fazer a leitura em que ela está lendo, né, histórias para o Dudu. E aí, no segundo, ela continua contando e ela observa que o Dudu, ele não consegue dormir. Então, ela faz a pergunta, ela faz a expressão, ela fala, né? Ô, Dudu, já faz 1 hora que eu tô lendo este livro para você e você não dorme. E aí o Dudu, logo em seguida, responde que eu não tenho culpa. Por que você não arruma outro livro que me faça dormir? E aí, se vocês observarem bem, no próximo quadrinho, a Magali ela está pensando, não é? Mas não tem nenhum balão com uma fala do personagem da Magali. Mas a gente dá para observar, dá para entender que ela está pensando pela expressão gráfica, a expressão do rosto. E aí, será que a Magali arranjou outro livro que fizesse o Dudu dormir? Então, vamos observar no próximo quadradinho a próxima imagem e dá para perceber, olha só, no primeiro quadradinho, no início da história, ó. E aqui bem no terceiro a gente observa o livro, né? A capa do livro. Já quando ela pensou, né, direitinho, qual era o livro que tivesse a história que pudesse fazer o Dudu dormir. Então, olha só. Vocês observem bastante aí com atenção, todo mundo observando que ela arranjou outro livro. E esse livro, será que era um livro de histórias? Será que era um gibi, uma revistinha, né, de gibi que contém histórias em quadrinho? Acho que não, né? Porque a história em quadrinho, o gibi, tem histórias bastante divertidas, animadas, né, alegres. Se ela fizesse essa leitura, aí que o Dudu não iria dormir mesmo. E aí ela arranjou outro livro, né? Um livro de hipnose. E aí olha como foi que a leitura que ela fez. Durma, durma. Então dá para entender pela expressão do rosto da Magali, pelo livro, né? As mãos dela. Então, dá para entender que ela trocou de livro, desistiu do livro que ela estava fazendo a leitura, que já estava há quase 1 hora fazendo a leitura. E pelo livro dá para entender que era um livro de hipnose. E então, ela conseguiu fazer com que o Dudu dormisse. E por que a gente percebe e entende que o Dudu dormiu? Pela expressão, né, dele, com os olhos fechados, dormindo, a boca aberta e o balãozinho, né, com essa onomatopeia, né, ele roncando, né? Então, agora, a partir desse balãozinho em que expressa, né, que o Dudu está dormindo e roncando, eu vou apresentar para vocês algumas onomatopeias que aparecem frequentemente nas histórias em quadrinho. E aí vocês podem perguntar, mas professor, o que são onomatopeias, né? O que é onomatopeias, né? São expressões, né, de ruídos, né, barulho, né, ou as próprias expressões de susto, né, o barulho do beijo, o som do beijo, né, de algumas expressões que aparecem nas histórias em quadrinho, como quando, por exemplo, existe um barulho bem alto, uma bomba quando estoura,
né? O toque na porta, né? De quando a gente chega em determinado local, em uma sala a gente não toca, bate na porta e tem sempre aquele sonzinho, toque, toque. Então são esses ruídos, barulhos, som, né, que caracterizam as onomatopeias que existem, né, são necessárias nas histórias em quadrinhos para que nós possamos, para que o leitor possa entender. Então, olha só, vou mostrar para vocês o primeiro. Vou afastar os livros, os gibis aqui. Então, tem essa aqui. Pou. O que será que essa onomatopeia ela expressa, né? Pou, que estourou alguma coisa. Então, olha só a expressão do balão, né? A estrutura do balão, né? Pou, né? Porque estourou alguma coisa. Além dessa onomatopeia, nós temos outras. Existem muitas, mas nós vamos apresentar só algumas delas. Pof. Eu vou dar um belo exemplo dessa onomatopeia. Por exemplo, se vocês lembrarem da turma da Mônica, né, que a Mônica e o Cebolinha sempre estão criando atritos, brigando, né? E sempre porque o Cebolinha mexe com ela, faz encrencas, né? Aborrece e irrita a Mônica. E por a Mônica sempre andar com o seu coelho de pelúcia favorito, ela acaba sempre batendo no Cebolinha, certo? Então, dá essa expressão pof, quando a Mônica bate no Cebolinha, dá aquela famosa coelhada no Cebolinha, né? Então, tem sempre essa onomatopeia aí, pof. Vamos a mais uma onomatopeia? Nós temos aqui, ó, o belo exemplo que eu dei, quando a gente chega e bate na porta, toque, toque, né? Então, é uma bela onomatopeia, né, que aparece bastante nas histórias em quadrinho. Nós temos também mais uma, que é a famosa que apareceu aqui, ó, gente. Ronque. Ou a gente pode até continuar ronque, ronque, quando ele está roncando bastante, né? Olha só. Caracteriza bastante o que está acontecendo, o fato, o acontecimento do personagem, né? Que ele estava dormindo e roncando. Além desses, nós temos outra onomatopeia, nhaque. E essa personagem é a Magali, né? Que ela come muito, ela estava comendo, nhaque, nhaque, estava comendo, certo? Vamos para mais uma. Cabrum. Então, esse daqui, será que vocês sabem? Geralmente, quando o trovão, o som do trovão, então, faz todo aquele barulho que até nos assusta, né? Por isso, dá toda essa estrutura do balão, né? Cabrum, um barulho bem alto, né? E nós temos a última onomatopeia, bum, quando uma bomba estoura, por exemplo. Isso tudo, vamos observar toda a estrutura do balão, caracteriza, né, toda essa expressão de explosão, né? Cabum! E aí, por hoje é só. Nós ficamos por aqui e aprendemos bastante sobre histórias em quadrinho, né? Sobre os balões, os personagens, as onomatopeias, né? Toda a estrutura. E se vocês quiserem acessar mais uma vez e rever essa aula, é só acessar a plataforma Eduque. Um beijo e até mais, criança! Tchau!